Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração. E vamos agora, nesse momento, nos preparar para a prece inicial com a nossa irmã Clara. E agora, aproveitando a chuva maravilhosa que Deus nos deu, depois de tanto tempo de calor e mais ar seco, com a graça de Deus Pai, só tenho a agradecer por essa chuva, pelo ar que está sendo limpo, não tendo nada a reclamar. Meu Criador, tenha em mente as minhas palavras, assim que cessar esse segundo. Em prol desta chuva, eu lhe digo, obrigado por tudo que tem nos concedido até agora. Obrigado pelas oportunidades, pelas dificuldades, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez contemplando a tua presença, a presença daqueles que estão por perto servindo a ti. E agora, me preparando, eu lhe digo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Assim seja. Graças a Deus. E continuando os trabalhos desta noite, vou pedir a vocês, que nos assistem pela internet, que acompanham-nos o trabalho na casa, que nos ajude. As dificuldades são extensas, mas reunidos, juntos em nome de Jesus, nós conseguiremos. Cada um partilhando um pouquinho, não fica pesado para ninguém. Jesus, quando estava junto aos apóstolos, lhes ensinou a que todo a que pedisse fosse atendido. Então o doutor Adolfo, toda a equipe, doutor Napoleão, doutor William, nosso próprio irmão Laércio é muito esforçado nesse sentido, de todos que pedem são atendidos. Então é em nome do Cristo que nós pedimos. E esse trabalho de amor e de caridade e que Ele nos ensinou é para que nós aprendamos a nos modificar, a modificar a nossa alma, nosso sentimento. E é cuidando do outro, que nós vamos nos modificando. Porque quando nós estamos voltados apenas para o nosso umbigo, como diz a minha mãe, o egoísmo cresce. Mas quando a gente estende o olhar adiante, aos caídos, aos nus, aos famintos, aos encarcerados, aos doentes, o nosso amor se dilata, nosso coração, se sente feliz por poder assistir um irmão necessitado. Fora do que, hoje nós aprendemos, através do Espiritismo, que todos nós já passamos por mesma situação. Então também já fomos um caído e muitas vezes somos encarcerados. Mas mãos amigas, tanto do plano físico quanto do plano extrafísico, nos assistem, nos amparam, em nome de Jesus. Então, em nome desse Cristo de amor e de misericórdia, que eu peço
a todos que estão nos assistindo, né, e que nos acompanham o trabalho desta casa, que nos ajude, da maneira que vocês puderem. Né? Nós temos a conta em banco, nós temos a caixinha de doação. Agora existe uma nova modalidade onde vocês possam estar fazendo doação através do cartão, onde possa todo mês, né, estar compartilhando. E aí vocês, aqueles que se interessarem, pode estar falando com alguém aqui na casa, a André que está cuidando disso, né, eu posso ajudar também, para que a gente se ajude cada dia mais. Né? A necessidade aumenta, gente. E as doações caíram muito por conta do tempo que a gente tem vivido. Mas a gente não pode, né, deixar essa... Não deve deixar essa onda de pessimismo nos alcançar. A gente tem que lutar com as armas que tem. Verdade? Então, são todos convidados. Queria falar também do curso da evangelização infantil, que são os sábados, 15 para as 10, inicia-se as aulas, até 11h15. A escolinha fica na Francisco Perrotti, número 215. Né? E todos aqueles que tiverem interesse de aproximar a sua criança do Cristo, é uma grande oportunidade. A energia é maravilhosa, o trabalho é fantástico. Então, aqueles que não conhecem, procurem conhecer, vão até a casa, conheçam o grupo. Né? Tem essa oportunidade. As crianças que lá entram, elas não querem sair. Para vocês terem ideia de quão fantástico é esse curso de evangelização infantil. Temos também na casa o curso de educação mediúnica e evangelização para adultos. As pessoas que não puderem vir presenciar, você pode estar assistindo pela internet. Mas eu acredito que a internet há muita fuga. Né? O curso presente, você se envolve com a sintonia da casa, com a sintonia dos mentores. Né? Existe um trabalho diferenciado para os cursos presentes. Porque difícil é o aluno que está lá do outro lado se interessar com profundidade. Não basta assistir às aulas. Precisamos estudar. A gente quer melhorar, a gente quer mudar de mundo, né? Mas a gente tem trabalhado bem pouco para isso. Mas vamos pedir a Jesus que nos ajude, né? Deixa eu fazer a leitura desta noite. A leitura do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos. É uma pergunta que é feita a São Luís. Pergunta 28. Um homem agoniza presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhes alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? Deve-se, né, desligar aparelhos, como muitos, né? Tem países que a lei é natural, você tem o direito de escolha, né? Mas deve-se fazer isso perante uma lei de Deus? Então, São Luís responde em Paris, 1860. Mas, diz ele, quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhes os pensamentos? E os espíritos nos falam, né? A gente não sabe a importância de um instante, de um segundo. Tudo pode mudar. A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou nas suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados, mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que, no momento do último suspiro, o doente se reanima
e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? O materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender estas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto. Porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. E nesta noite nós teremos a nossa irmã Sônia Pegas, que vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos. Bem-vinda, Sônia. Obrigada, Senhora. Só pegando um gancho no que a Brasilena estava falando, o Netflix está disponibilizando um filme que chama Sublimação, tem mais alguma coisa no título, e conta a história de um menino americano que foi brincar com os amigos num lago que estava congelado. Para variar, o lago cedeu e 3 crianças caem na água praticamente quase a 0 grau. Só que esse menino fica submerso por 15 minutos. Até chegar a resgate, conseguir pegar o menino, enfim, ele fica submerso por 15 minutos. Conseguiram trazer ele de volta, chance de sobrevida era 0, para não dizer que era negativa. Os médicos falaram, ele não passa dessa noite. A mãe falou, tá bom, é a opinião de vocês, não tem problema. A determinação da mãe de pedir oração, de rezar por essa criança. Não tem para ninguém o que essa mãe fez. Hoje o menino é pastor, que não é mais um menino, é um homem, é pastor, não teve sequela nenhuma, a medicina não explica, o médico que o atendeu não tem explicação médica para o quadro do menino, era para ele ter sequela, para ele ter vida vegetativa, enfim, era para ele não ter passado da segunda noite. A primeira foi uma vitória, a segunda então esquece, ele não vai passar. O menino está aí, é pastor, tá? Então é aquilo que São Luís falou, enquanto tiver 1 segundo de vida, tem esperança, né? Então vamos lá. Retorno à vida corporal. Esse capítulo é bem extenso, eu me permito deixar só o resumo aqui dos títulos para eu não me perder. Então, desencarnamos, estamos na espiritualidade. Para onde cada um voltou depende da tua evolução. Né? Como dizia Jesus, a casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus falava que ele iria construir para nós uma morada no reino de Deus. Com o quê? Com aquilo que a gente fez de bom aqui. Nós não vamos ganhar uma casa de luxo na espiritualidade se a gente aqui não fizer nada. Então é bem aquilo que o André Luiz mostra para a gente no nosso lar. Você tem que trabalhar para que dê frutos o teu trabalho, né? E o teu trabalho ser recompensado na espiritualidade. Então o bem que você faz aqui retorna para você na hora que você desencarna. Então você vai ter condição de reencontrar os teus mentores, de reencontrar os teus familiares, né? E você chega na espiritualidade exatamente no mesmo patamar de evolução que você estava aqui. Por isso que a gente fala, tem que aproveitar enquanto a gente está aqui para evoluir, para crescer. Porque quanto mais a gente crescer aqui, em melhores condições nós chegaremos no plano espiritual. Então você chega na espiritualidade. Vou ter que reencarnar? Vai. Por quê? Questão 100 do Livro dos Espíritos. Enquanto você não atingir o patamar de espírito perfeito, a única forma de você progredir é a reencarnação. É lei de Deus. Tá? E quanto a isso a gente não tem o que fazer. Quer você aceite, quer você não aceite. Por quê? É igual a escola, né? Como é que a gente faz na escola? Você põe o seu filho lá no prézinho, no primeiro aninho, e ele vai passando, né? Ele vai passando de série em série, à medida que ele adquire conhecimento, ele passa por avaliações dentro da escola, para ver se ele pode seguir em frente no seu processo de aprendizado, sim ou não. Se ele não tem condição, ele retorna um ano. A gente é a mesma coisa, né?
Você está na espiritualidade, você está estudando, você está fazendo curso, você trabalha, você pode fazer o que você quiser na espiritualidade. Tem uma hora que você chega à conclusão que não tem mais o que você fazer. Por quê? Porque você tem muita dívida ainda para saldar. Nenhum de nós é um anjinho reencarnado. Nós não somos da esfera que Jesus veio. Nós somos seres mortais, né? Nós somos espíritos imortais, mas encarnados como seres mortais, num processo evolutivo. E nós precisamos colocar em prova aquilo que nós aprendemos na erraticidade. Por quê? Porque senão ninguém pode garantir que você já aprendeu aquilo que você diz que você aprendeu. É muito fácil a Sônia falar no plano espiritual que já aprendeu A, B, C, D, E. Tá, mas vem para a prova da carne para ver se você realmente consegue defender aquilo que você falou na espiritualidade que defenderia. E aí você começa a ver, você começa a analisar as suas encarnações passadas e você vê quantos erros você ainda tem que sanar para pensar em ir para mundos melhores, para pensar em evoluir. E a única forma de você evoluir é você sanar os erros que você fez nas suas encarnações passadas. Lembra que Jesus falava, não vai ficar nem um J, nem um I, sem que tenha sido consertado, sem que tenha sido resgatado? Então isso vale para cada um de nós. Lembrando outra história também, no último instante, tudo mudar. O ladrão que conversa com Jesus na cruz. Jesus fala para ele, você estará comigo essa noite no reino de meu Pai. Por quê? Porque ali naquela hora, o simples olhar para Jesus e sentir o magnetismo, a energia daquele espírito, caiu a ficha daquele ser de todas as bobagens que ele tinha feito. E ele se arrependeu verdadeiramente. E Jesus falou, não, eu vou levar você para onde eu for. Ele não vai ter que resgatar as coisas que ele fez de errado? Vai. Mas ele vai ter amparo. Naquele instante ele recebeu um amparo. Uma coisa é você desencarnar sem acreditar em nada, sem ter amparo nenhum. Lembra de Ghost, do outro lado da vida? Né? Quando o ladrão desencarna, aparecem umas sombras que vêm dos canos de gás na rua, umas coisas escuras, e vão capturar o espírito. É aquilo mesmo. Não que vai sair do cano, mas são espíritos de baixa evolução que vêm buscar você se você tem baixa vibração. Se você tem uma vibração boa, bons espíritos virão te buscar. Teus antepassados podem vir te buscar. Então tudo depende da tua conduta. Aí você está na espiritualidade, cercado de amigos, cercado de teus familiares, né? Cercado de um monte de gente que você tem afinidade. Vou ter que reencarnar? Vai, bicho, que é a única forma de você tentar progredir, tentar chegar a outros patamares de evolução. Você vai ver os seus amigos progredindo, você vai ver os seus familiares reencarnando exatamente para o seu progresso. É lei. Então uma hora você vai pedir. Você vai olhar e falar, a única forma de eu vencer essas provas, esses erros que eu ainda tenho para consertar, é voltar à carne, é reencarnar. E você pede a reencarnação. Você pede, não pede pouco não, você pede muito. Tanto que a gente chama, né, o nosso dia a dia de presente, porque realmente é um presente de Deus. A nossa reencarnação é um presente. Eu sempre falo isso, 2/3 da raça adâmica está desencarnada. Só 1/3 está encarnado. Então a fila para descer é muito maior, né, do que aquela que está aqui. E a gente reclama, fala mal, esse país não presta, não sei o que não presta. Não, gente. Nós estamos recebendo um presente de Deus. Nós pedimos. E quando nós pedimos, nós não simplesmente pedimos, chegamos para os nossos mentores e falamos, eu quero reencarnar. Não. Isso é planejado. Você fala para os teus mentores, olha, eu já aprendi isso, eu já sei respeitar, eu vou ser um crente de Deus, eu vou falar de Jesus na minha vida inteira, eu vou dar testemunho de Jesus na minha vida inteira. Ah, tem certeza disso? Então você vai reencarnar? Você quer reencarnar? Vai. Então vamos planejar. Primeira coisa que você vai fazer, escolher a família, o grupo familiar que vai te receber como filho. Como é que esse grupo é escolhido? Esse grupo normalmente é por afinidade.
Não só afinidade por simpatia, afinidade por você ter problemas para resolver. Aquelas coisas ruins que você fez no passado, o cara que você matou, a mãe que você judiou, a menina que você largou no altar, enfim, todas as bobagens que você fez no passado, você vai tentar resgatar num grupo familiar. Então teu pai ou tua mãe, normalmente, são pessoas que vão trazer alguns problemas na tua encarnação. Mas, né, Papai do Céu é tão sábio que te dá a lei de esquecimento. Então você planeja, vamos chegar na lei de esquecimento lá na frente, que é lá, senão começa a meter os pés pelas mãos. Você começa a planejar, olha, eu quero ser filho, sei lá, do fulano e da Beltrana, e quero passar pelas seguintes provas. Eu peço aos meus mentores as provas que eu quero passar. Eu digo a eles o que eu quero resgatar no meu passado. Então as dificuldades que nós passamos no nosso dia a dia, nós pedimos antes de reencarnar. Então, nenhuma dificuldade que nós passamos, isso aqui é porque Papai do Céu não gosta de mim, não é nada disso. Você pediu, você ainda falou, olha, eu já tenho condição de aguentar essa prova, de aguentar essa aprovação, e vou passar por ela, de cabeça erguida, e vou vencer. Só que aí você encarna e começa uma série de outros problemas. Escolhido o grupo familiar, normalmente o que acontece? O espírito que vai reencarnar conversa com seus candidatos a pai e mãe na espiritualidade, quando eles dormem, né? Eles são levados em desdobramento e esses espíritos conversam para que haja um acordo, para que haja uma harmonização entre esses três seres, para que essa encarnação aconteça. Tudo ok? Todo mundo concorda, o pai concorda, a mãe concorda, acontece o ato sexual entre o marido e a mulher, um óvulo determinado é amadurecido e um esperma determinado é selecionado para fertilizar aquele óvulo. Qualquer esperma, é o mais forte, diz a medicina. Não é o mais forte. É aquele necessário para que seja formado, assim como o óvulo, são os necessários para que seja formado o corpo físico que eu preciso para a minha evolução ao reencarnar. Você pediu para ser do jeitinho que você é. Nem todas vêm como Gisele Bündchen ou Leonardo DiCaprio. Não é esse o objetivo. O objetivo da reencarnação é o nosso desenvolvimento, é o nosso progresso. Nós é que temos uma cultura, a beleza, que escapa muito da razão. Por quê? Porque nós vamos na beleza efêmera. Nós temos que buscar a beleza que vem de dentro, aquela que não morre. Mas nós fomos treinados, fomos educados a buscar a beleza efêmera. Então, feito a seleção do esperma e do óvulo necessários para formar o corpo que você precisa, acontece a fecundação. Naquele instante, já há a ligação do espírito ao corpo? Não. Existe uma ligação do espírito, ele começa a criar vínculos com aquele feto em desenvolvimento. Como? O espírito se reveste de outros corpos não físicos. O mais importante para nós hoje é o perispírito. Por que o perispírito? Porque é o nosso HD, né? É onde está gravado tudo que nós já fizemos desde que Papai do Céu nos criou. Todas as nossas fases evolutivas estão ali gravadas. Todas as nossas experiências, todas as nossas encarnações. Então, nós planejamos a nossa encarnação. Então a Sônia planejou, ela vai ter 1,60 m de altura, vai ser baixinha, morena, míope, piriri, poró, um monte de coisa. Então formou-se o corpo físico que eu pedi. Só que esse perispírito começa, por ação do espírito, por comando do espírito, começa a fazer ligações fluídicas, ligações magnéticas, célula a célula, com aquele feto em desenvolvimento. É um trabalho magistral que nenhum ser humano consegue reproduzir. A ciência não entende isso ainda. O próprio Livro dos Espíritos não desce tanto a esse detalhe, porque não tinha sido dado, nessa época em que foi feita essa obra, esse nível de conhecimento não tinha sido dado ainda pela espiritualidade. Nós vamos ter esse detalhamento com quem? Com André Luiz, que ao desencarnar, né, chega lá na espiritualidade e tem um choque, né? Não é nada daquilo que ele esperava. Aliás, eu achava que não continuava, que não tinha nada, né?
Aí ele vê tudo continuar, ele reencontra a mãe, enfim, ele começa a desenvolver uma vida na espiritualidade e vê que o curso de medicina dele aqui na Terra, lá em cima não vale absolutamente nada. Ele fala, opa, pera um pouquinho, eu preciso avisar os meus irmãos que ainda estão encarnados como é que são as coisas aqui desse lado. Aí simplesmente ele psicografa com Chico 16 livros, que são uma aula de como é a vida na espiritualidade. André Luiz é o Dr. Carlos Chagas, né? Um dos grandes sanitaristas do Brasil. E ele deixa, através do Chico, uma obra impecável. Você pega Nosso Lar, você tem uma ideia de como as coisas começam a acontecer quando você desencarna. Você pega Missionários, Mensageiros da Luz, você começa a ver todo o processo de reencarne, como funciona. Ele desce a detalhes do reencarne. Então o teu perispírito, por comando do teu espírito, começa a desenvolver aquele ser em formação. Célula a célula. Então, por teu comando e dos teus mentores e de seres que trabalham com você na sua evolução, as células vão ganhando função individual, vão formando o sistema nervoso, o sistema linfático, o sistema circulatório, enfim, toda essa máquina, né, que Papai do Céu criou, que a gente chama de corpo humano. Sem a gente ter conhecimento. Porque nenhum de nós sabe medicina ou anatomia para fazer isso. Só que o espírito, no processo de reencarne, quando ele está participando desse processo de desenvolvimento do feto que vai recebê-lo, ele começa a entrar num processo de perturbação. Por quê? Porque ele já não está mais na espiritualidade, ele já começa a ter um esquecimento parcial de tudo aquilo que ele aprendeu na espiritualidade. Por quê? Porque é necessário que ele se adapte a um corpo pequenininho, que vai ficar 9 meses dentro do útero da mãe dele. Então começa todo o processo de esquecimento das encarnações passadas. Ele esquece o projeto reencarnatório, esquece. Ele vai lembrar depois, mas em relances, em intuições. Aí ele passa 9 meses lá dentro do organismo da mãe. Aí pensa, ótimo, ele está lá, foi bem-vindo. Como é que é a relação dessa criança com a mãe? Né? A mãe aceitou essa gestação? Então todas essas reações da mãe à sua gestação, à chegada de um novo ser, são importantíssimas para o bom desenvolvimento desse feto. Para a aceitação e para que essa criança ganhe segurança para se desenvolver aqui no planeta. Ela tem que se sentir bem-vinda. Se ela não se sentir bem-vinda, ela vai querer ir embora. Porque a reencarnação, como os espíritos ensinam, para o espírito é como se ele comprasse uma passagem para uma viagem perigosa, que ele não sabe se vai ser bem sucedido ou não. Ele não sabe se ele vai ser aceito, se as experiências que ele pediu para passar, se ele vai ter forças para passar, se ele vai ter apoio, se não vai. Então, tudo isso para ele gera insegurança, gera perturbação. Por isso é tão importante essa vida intrauterina. E cada vez mais a medicina reconhece a importância dessa convivência espírito e mãe. O feto, o espírito não está lá dentro do útero, o espírito está do lado da mãe, tecendo aqueles fios, né, que são muito tênues ainda, que são muito fracos. Aí se acontece algum problema de má formação do feto, ou porque a mãe tomou um remédio que não devia, tomou droga, enfim, fez alguma bobagem, o espírito tem a opção de não vir. Fala, não, está com problema no corpo, eu não vou encarnar. Então a mãe aborta naturalmente a criança. Muitas vezes isso é provação para o espírito. Normalmente é provação para o espírito e é provação para os pais. As crianças que nascem mortas, nascem de 2 respirações e morrem. É experiência para os pais. E é experiência para aquele espírito. Tem um livro que estava esgotado, eu não sei se voltou a reeditar, chama-se Ícaro Redimido. Eu tenho muita mania de falar desse livro, não me perguntem o autor porque eu não sei. Ele trata das reencarnações de Santos Dumont. Santos Dumont que se mata por não ter sido reconhecido como o pai da aviação, como o grande inventor do avião. Então ele se mata e, pelo suicídio, ele deforma de tal maneira o perispírito dele que ele passa por uma série de reencarnações
para que o perispírito dele volte a ter a forma humana. Olha que maluquice. Então, dependendo do que a gente faz com a nossa reencarnação, dependendo do que a gente faz com a nossa vida, com o uso bom ou não do nosso livre-arbítrio, nós podemos deformar o nosso perispírito. Bem simples, a tatuagem deforma o perispírito. O furinho que a gente faz para pendurar brinco está no perispírito também. Tá? Então, coisas que às vezes você acha que não tem influência nenhuma, tem. Está marcando o teu perispírito também. É que a gente não tem o conhecimento quando a gente faz essas bobagens. Mas está feito. Tá? Então, você participa, você desenvolve o teu corpo. Ao final de 9 meses, tudo correndo bem, essa criança nasce. Por que a criança chora ao nascer? Os médicos dizem que a primeira respiração, que ela sai do meio aquoso e a expansão dos pulmões, ela sente dor. Então, por isso que ela chora. Os espíritos dizem que não. Os espíritos dizem que ela chora porque ela quer chamar a atenção da mãe. Ela não sabe falar, ela não sabe usar a razão ainda, ela tem que chamar a atenção porque ela precisa de ajuda. Ela precisa comer, ela precisa tomar banho, ela precisa ser trocada, ela precisa ser limpa. Então ela chama a atenção da mãe através disso. E a infância acaba sendo um dos períodos mais importantes da vida desse ser, né, no processo de reencarnatório. Os espíritos falam aqui que a encarnação se encerra com o nascimento. Mais para frente, a espiritualidade vai colocar que a encarnação vai acontecer em ciclos de 7 anos. O primeiro ciclo se encerra com o nascimento. Depois de 7 em 7 anos, você vai passar por ciclos. A encarnação se torna definitiva aos 21 anos. Até os 21 anos, o ser pode desistir da encarnação. Ah, mas fica barato ele desistir da encarnação? Não. Ele responde por esse ato. O espírito responde por esse ato. Porque é um tipo de fuga que ele faz das provas que ele pediu para ele mesmo. Então, se ele desiste das provas, ele vai ter que se explicar na espiritualidade por que ele fugiu. E vai ter que entrar na fila de novo para poder reencarnar. Porque tem fila, gente. Né? Então, existe uma ordem pré-determinada. Nasceu, começa o processo de desenvolvimento da criança. Qual a grande função da infância? Né? Além de trazer o esquecimento, é um período, os espíritos dão uma definição bacana, é um período de férias para o reencarnante. É um período em que ele não precisa ter consciência das coisas certas ou erradas que ele fez em encarnações passadas, ele não precisa ter consciência do projeto que ele tem para esta encarnação. Então ele está de férias. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa do quê? Ele é muito dependente daqueles que o criam. Então ele precisa que alguém o alimente, ele precisa que alguém o ensine a ir ao banheiro, a falar, a andar. Ele precisa de ajuda. E esse fato dele precisar de ajuda faz com que ele se torne mais humilde. Então ele começa a ouvir os bons conselhos dos familiares. E essa é a grande função do pai e a mãe, né? Do 0 aos 7 anos, exatamente pegar aquela joia bruta, tirar as más tendências e consertar aquilo de caráter que ele tem de errado. E isso vai ser cobrado de papai e mamãe no dia que eles desencarnarem. Porque essa é a grande função dada por Deus aos pais. Você não recebe filho para, olha, bonitinho é meu filho. Não, você recebe para reconduzi-lo num processo encarnatório, reconduzi-lo ao bem, reconduzi-lo ao exercício do Evangelho, reconduzi-lo ao caminho que o leva de volta à casa de Deus. Olha como é importante a função de pai e mãe. E eu não coloco aí só a função de pai e mãe, função de tio, de avô, né, de avó, que eu tenho uma avó que eu amo de paixão. Todos nós que coexistimos com essas crianças em evolução, somos responsáveis pela boa condução da encarnação dela. Falar de Jesus para elas. Eu já falei isso para vocês e vou voltar a falar. Nós temos entre nós um espírito que veio do nosso lar. Um professor do nosso lar está reencarnado entre nós. E um dos mentores da casa virou para o pai da criança e falou, olha,
começa a colocar, a criança tinha meses, começa a colocar para ele ouvir o Evangelho segundo o Espiritismo, na hora que ele for dormir. Como assim? Eu olhei para o médico, o Dr. Pedro, e falei, como assim? Falou, o mais cedo possível que ele começar a ouvir falar de Jesus, mais cedo ele vai lembrar. Olha que coisa. Então, mais cedo que a gente comece a espiritualização das nossas crianças, mais cedo esses espíritos vão ter a carga energética necessária para se manifestar. Aos 7 anos, você nota uma mudança na criança. A criança já não fica mais tão virada para a mãe, ela tira o centro da atenção dela da mãe e começa a olhar mais um pouco para o pai. Ela muda o foco dela. Por quê? Porque ela precisa das duas, do pai e da mãe para o seu bom desenvolvimento. Então, aí é a vez do pai de trazer a criança nos bons costumes, na obediência, na moral. Bom, mas como é que eu posso falar em moral se eu não tenho moral? Esse é o problema. O Dr. William uma vez falou para nós, se vocês querem ser pais e mães, sabe quantos anos antes vocês tinham que começar a se preparar? 20 anos antes. Tamanha a responsabilidade que você tem nas mãos. Então, a evangelização infantil é importantíssima, mas o trabalho que a gente faz na casa é importante para os pais. Porque não adianta só eu educar as crianças. Eu preciso educar os pais. Eu preciso falar de Jesus para todo mundo. Porque nunca foi tão necessário levar a figura de Jesus aos 4 cantos do planeta. Porque nós perdemos a esperança. A nossa juventude perdeu a esperança. A nossa juventude não sabe o que é espiritualidade. Nós estamos vindo da época do materialismo. Até Maria de Nazaré teve que aparecer e falar, gente, reza. Reza o rosário todo dia. Ela pede para 3 pastores em Fátima. Reza todo dia. Porque o materialismo tomou conta da sociedade. Quantas vezes você falar em Jesus ou você falar em espíritos para as pessoas, vão lá para você é louca, você é fanática. Por quê? Porque o homem esqueceu de desenvolver esse lado. E nós temos que trazer isso à tona de novo. É isso que o doutor Adolfo nos pede toda vez com o curso. Tragam Jesus para o dia a dia de vocês. Tragam Jesus como grande médico, como grande orientador para resolver qualquer problema que você tenha. Então você pediu para reencarnar, você entendeu o que você fez para reencarnar? Você pediu, entrou numa fila, pediu pelo amor de Deus para o seu pai e sua mãe para aceitarem você na família, eles aceitaram, o que você está fazendo agora com a sua encarnação? Você está trabalhando para o bem? Você usa bem o seu livre-arbítrio? Você está usando a tua razão, né? Que com o desenvolvimento de todos os teus órgãos, a sua razão começou a funcionar. E você começou a mostrar para o seu pai e para a sua mãe, para os seus familiares, quem você é, que espírito chegou ali. Isso que a gente fala, entrou na aborrecência. Não, não é aborrecência. É ali que o espírito está se mostrando. Hoje isso já acontece até um pouco antes. Aos 8, 9 anos, as crianças já estão mostrando o que vem. Já estão mostrando quem são. Coisas boas ou coisas ruins. As coisas boas você apoia, as coisas ruins você conserta. Com amor. Esse é o grande lance. Com amor. Não adianta você ir na pancada, não adianta mais ir na pancada, não adianta mais na... Não, é na conversa. É no exemplo. Se a criança não tem exemplo a seguir, não há o que consertar. Olha a responsabilidade de pai, mãe, avô, avó, tio, tia. Se você não dá exemplo, como é que você vai pedir que a criança tenha um determinado comportamento? E a criança só vai conseguir manifestar as suas faculdades na medida que o seu corpo se desenvolver e for sadio. Um exemplo bem simples. Imagina Albert Einstein, um grande matemático, físico, que trouxe a teoria da relatividade por intuição. Se o cérebro daquela criança não tivesse tido o desenvolvimento normal que teve, Einstein nunca conseguiria ter feito o trabalho que fez. Concorda? Tanto que a medicina, depois que ele desencarnou, ficaram enlouquecidos fazendo biópsia, fazendo um monte de estudos em cima do cérebro do Einstein. Mas não é o cérebro do Einstein. É o espírito do Einstein que é grandioso
e que veio com um trabalho a ser feito na humanidade, que era para tirar a física daquela visão newtoniana e trazer para a teoria da relatividade. Né? Sair das leis da mecânica e trazer a física para a partícula, para o estudo da partícula, para o estudo do universo. Então ele mudou o foco de estudo, ele mudou o raciocínio da física, ele acabou com todo o raciocínio dos físicos. Né? Virou uma loucura você dar aula de física. Depois que ele falou, você pega um filme da vida dele, ele olhava para as pessoas, senta num raio de luz. Como assim senta num raio de luz? Senta num raio de luz, o que vai acontecer? Sei lá. Mas era assim o raciocínio dele, ele se imaginava sentado num raio de luz para ver o que ia acontecer. Mas não era o cérebro dele que era especial, é ele que tem um desenvolvimento maior, o espírito dele é maior. Então aí vem os casos que eles falam de idiotismo e loucura. Desculpa a rinite. Idiotismo e loucura. O que é o idiotismo, né? São os espíritos que encarnam em corpos com síndromes. Com síndrome de Down, sei lá, com problemas de paralisia cerebral, enfim, com uma série de problemas que não permite que o espírito se manifeste. Normalmente esses espíritos estão passando por provações que eles mesmos têm consciência, sabem e aceitam. Por quê? Porque eles sabem que erraram em encarnações passadas. Pediram para vir nessas condições. O espírito sabe, o espírito aceita aquilo. Não há revolta nesses seres. Veja as crianças com síndrome de Down. Você nunca vai encontrar espíritos tão amorosos quanto você vai encontrar ali. Eles têm consciência do que fizeram e da necessidade de passar por essa experiência. Aceitam. Mas às vezes a família não aceita e coloca essas crianças com deficiência mental em casas especializadas e esquece essas crianças lá. Vai visitar uma ACD. Se oferece como voluntário e vai pelo menos uma vez por mês, uma vez por ano, que seja, vai apadrinhar uma criança. E apadrinhar o que é? Você ir lá visitar a criança. Só visitar. A gente fez isso durante um ano com o Dr. Sérgio Felipe. Olha, foi uma das experiências mais emocionantes da minha vida. Você acha que aqueles espíritos não têm consciência de nada? Tem consciência de tudo. A gente chegava, a orientação que o Dr. Sérgio dava para a gente era a gente chegar perto da cama daquele ser, normalmente com paralisia cerebral profunda, vegetais, fazer uma oração, conversar, falar que a gente estava ali para vê-lo, que a gente estava feliz de visitá-lo, enfim, para conversar com aquele espírito. Os espíritos choravam. Escreveu, não leu, você viu uma lagrimazinha cair no cantinho do olho deles. A emoção daquele espírito perfeito, com consciência total de tudo que está acontecendo e grato por a gente estar ali. E as famílias esquecem essas crianças nos hospitais. Por quê? Porque nós não estamos educados para conviver com os diferentes. Nós queremos que todos aceitem as nossas diferenças, mas nós não aceitamos as diferenças dos outros. Por que o que é deficiente físico, mental, é menos importante, é menos evoluído que eu? Não é. Às vezes é um espírito muito mais evoluído que está ali numa situação porque ele pediu, porque ele necessita daquilo. E pode, na próxima encarnação, se tornar um anjo de Deus. E você está aqui embaixo, em provas e expiações. Então isso tudo é relativo. O que nós temos que ter é respeito pelo processo evolutivo de cada um. E nesse livro, O Ícaro Redimido, você vai ver exatamente isso, né? Os vários processos de reencarne que o Santos Dumont passou por causa do suicídio que ele cometeu. Loucura. O que é a loucura? Loucura, tem um livro do Dr. Bezerra de Menezes, eu estava conversando isso antes da palestra com o Soares, tem um livro do Dr. Bezerra de Menezes que chama-se Loucura e Obsessão. Primeira vez que eu li aquele livro, eu olhei e falei, de onde que ele tirou essa tese? Agora, quando eu estudei esse capítulo, eu entendi. Os espíritos deixam bem claro aqui o seguinte: quando o ser se torna louco, quando o seu corpo traz nos seus órgãos um conjunto de defeitos exatamente
nos órgãos, normalmente no cérebro, que manifestam a sua vontade. De tal maneira que cria uma perturbação no espírito tão grande que ele não consegue conter. Então isso leva ao espírito provocar neste corpo, danificado no cérebro, a ter um comportamento completamente desvairado, irracional. Então, por um problema físico no cérebro, e é exatamente isso que o Dr. Bezerra deixa bem claro nesse livro, se você tem um problema físico no cérebro, você pode ter loucura. Se você não tem o problema físico no cérebro, se o teu cérebro é perfeito, se não acontece nada, fisicamente é perfeito, então o que você tem é obsessão. Tem que ser tratado de forma diferente. Só que a medicina ainda não enxerga isso. E acaba carimbando todo mundo como esquizofrênico, louco, enfim, com uma série de problemas que às vezes não são. Submete as pessoas a choque. Imagina um choque elétrico. Pode desequilibrar completamente. O teu perispírito já está enraivecido porque não consegue se manifestar. O teu espírito já está enlouquecido. Você dá choque elétrico, esse choque elétrico vai para o espírito, vai para o perispírito. São todas ligações eletromagnéticas. Você desanda tudo isso. Então a gente mexe com coisas que a gente não conhece. E pior de tudo, a gente estraga aquilo que Deus fez. Então nós estamos tratando a loucura não da forma correta. Porque nós ainda não conseguimos separar a loucura da obsessão. E nós temos que fazer essa separação. A maior parte daqueles que se dizem loucos são obsediados. Você tem que ter uma prova física, às vezes até uma função neuroquímica, uma disfunção de produção de hormônios no cérebro, ou de reação química no cérebro, pode provocar um comportamento esquizofrênico, que simplesmente com um remédio pode ser compensado. Mas às vezes o remédio que a gente dá leva a pessoa a uma depressão profunda e pode levar a um processo até de suicídio. Então, o nosso estudo ainda dos processos mentais, de desequilíbrio mental, ainda está muito ruim. Muito ruim. E olha, esse livro do Bezerra de Menezes é bem antigo. E só para acabar, que o Soares já está me mostrando o cartazinho dele, né? Simpatias e antipatias, né? Por que eu cruzo com certas pessoas e falo, gostei da pessoa, ou eu cruzo com outras e falo, não fui para a cara. Nós não estamos aqui no planeta pela primeira vez. Nós estamos aqui, sei lá, 80ª, ou sei lá, 100ª, 1000ª vez nós estamos reencarnando no planeta. Então nós temos grupos afins, nós temos espíritos afins. E por magnetismo, que ainda a gente conhece muito pouco ainda, por magnetismo, esses espíritos afins que já coexistiram em outras encarnações, acabam se atraindo e essas pessoas se reencontram. E normalmente você fala, nossa senhora, como eu gosto de você, e não tem razão nenhuma. Por quê? Você está encontrando um espírito afim seu, que necessariamente pode não estar na sua família carnal, mas está na sua família espiritual. E você faz amizade, você vai viajar junto, enfim, você desenvolve uma atividade social com essa pessoa. Você forma grupos com essas pessoas. Isso é normal. A antipatia é a mesma coisa. A antipatia pode nascer por experiências ruins de encarnações passadas, mas pode nascer também, como a simpatia, por problemas de não ter o mesmo objetivo na tua vida, não ter os mesmos princípios morais. Então, muito difícil você se afinizar com uma pessoa que não tenha os mesmos princípios morais que você. Você consegue se afinizar com uma pessoa que não acredita em Jesus? Eu não vou conseguir. Eu digo de experiência própria, eu não vou conseguir. Eu posso conseguir conversar uns 10, 15 minutos, depois não vai dar mais. A mesma coisa é o espírito que não acredita em alguma coisa, um que se diz ateu. Você aguenta o ateu até um determinado ponto. Agora, se ele não quer mudar de vida, você dá o seu testemunho. E você mostra para ele o que pode dizer contrário àquilo que ele pensa. Você pode dar o seu testemunho, você não pode fazer o cara mudar de vida. Então, essas simpatias ou antipatias, tanto pode ser pessoas que já pertencem ao teu círculo espiritual, ou com experiências boas, ou com experiências ruins. Ou pode ser simplesmente afinidade moral, afinidade de princípios, né? Frequenta a mesma casa, faz o mesmo trabalho junto com Jesus.
Então, essas coisas aproximam as pessoas. E essas diferenças, a tendência com a evolução das pessoas é que essas diferenças diminuam e cheguem a desaparecer com a nossa evolução. Tudo depende do uso do nosso livre-arbítrio. E, finalmente, né? O famoso esquecimento do passado. Caramba, não era mais fácil eu lembrar tudo que eu fiz de bobagem na encarnação passada para consertar agora? Não. Já imaginou se na encarnação passada eu tivesse matado a brasileira? E reencarnasse e encontrasse a brasiliana agora trabalhando na mesma casa espírita? Oi? Não, eu não. Então, o esquecimento é para que você exatamente tenha, na dádiva do esquecimento, você tenha a oportunidade de reiniciar. Já imaginou você ter um filho e você saber que aquele teu filho fez alguma coisa de ruim para você no passado? Te roubou, sei lá, casou com a sua esposa, sei lá, fez qualquer coisa no passado que te marcou de uma forma ruim. Aí você olha aquela criança necessitando de ajuda, você fica embevecido pela inocência que aquela criança te passa e você passa a amá-lo. Então essa é o grande lance, né, do esquecimento, da lei de esquecimento que Deus nos coloca. A oportunidade de reescrever as nossas relações sociais. A nossa oportunidade de chegar numa casa nova, com pai e mãe novos, e reescrever aquela história. Então é obrigação dos pais receber bem aquele que chega reencarnando. Dar a ele exatamente todas as condições necessárias para que ele tenha uma encarnação boa. Não é o filho que tem que conquistar papai e mamãe. É papai e mamãe que tem que conquistar o filho. Mas colocando ordem, colocando disciplina, colocando Jesus e Deus, colocando moral, princípios. Mas é você que tem que conquistar aquele ser. E é você que tem que aguardar ou desabrochar daquele ser em todo o seu esplendor. Seja ele bom ou seja ele ruim. Se for ruim, conserta. O grande instrumento é o amor. Nada vence o amor. A história dessa mãe que salvou a criança, que ficou 15 minutos embaixo d'água, né? A água quase a 0 grau. Como é que você explica isso? É a fé dela. É a fé dela, é a determinação dela, é a rogativa dela a Deus e aos mentores daquela criança para que a vida voltasse àquele ser. Ela pede que a vida fosse soprada novamente para o filho. E aquela criança começa pouco a pouco a voltar. Então você vê, e não é o único exemplo. Se você for buscar na história, você tem quilos de exemplos nesse sentido. Por quê? Porque é o amor que salva. Ela não pensou ali se era um antigo inimigo dela, se ela gostava ou se ela não gostava. Não, ela não pensou, o filho era adotado. Porque ela tinha perdido o primeiro. Ela teve que dar em adoção primeiro, porque ela não tinha condição de criar. Então ela adota o segundo. O filho era adotado. Então ela podia falar, pô, não é meu, então Jesus chamou, deixa aí. Não. Ela implorou. Não é verdade? Oi? Entre aspas, né? O quê? Entre aspas não era dela. Não é. Não, entre aspas não era dela. Quer dizer, não nasceu na barriga dela, mas era dela. Porque de uma forma ou de outra chegou para que ela criasse. Então era dela. Né? Ninguém chega para você. O acaso não existe. O acaso não existe. Né? Então são esses exemplos que fazem com que a gente pare para pensar. O que nós estamos fazendo na nossa vida? Como nós estamos usando o nosso livre-arbítrio? Como nós estamos tratando as nossas crianças? Que educação nós estamos dando para os nossos jovens? Como eles estão buscando seus futuros parceiros de vida? Para começar o quê? Uma família? Uma família é responsabilidade. Então, as crianças têm que ser educadas. O Natal tem que ser lembrado que é o grande aniversário do Mestre. Não é o Papai Noel fazendo ro, 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 tomando Coca-Cola. Não, é um aniversário de Jesus. A comunidade planetária para, nesta noite, para comemorar junto com a gente, em oração, a vinda de Jesus ao planeta. E o encarne de Jesus, segundo os Espíritos, se aconteceu em setembro, em 7 de setembro. E nós comemoramos em 24 para 25 de dezembro, que é o famoso dia do Rei Sol. É 8 de setembro. É 8 de setembro? É 8.
E nós comemoramos no dia do Rei Sol. Tudo bem, os espíritos magnanimamente respeitam a nossa ignorância e rezam junto com a gente em agradecimento à vinda e à passada desse mestre pelo planeta. Então o que ele nos pede com esse capítulo? Toma consciência do que você está passando agora. Você pediu, você planejou, você está exatamente onde você pediu, na família que você queria, você tem os problemas que você necessita para o seu desenvolvimento. Não reclama. Caminha, como diz o Dr. Adolfo, mesmo que teus pés sangrem. Porque é lá que os nossos mentores vão nos achar. Vamos acabar antes que eu apoie do Soares. Então vamos agradecer a Jesus, primeiro a Deus, pela vida, por mais essa oportunidade de reencarnação, pelos mentores desta casa, nosso profundo agradecimento, pela oportunidade de trabalho, pela condução, pelo amor que eles nos dedicam, ao nosso mestre, por ter acontecido em nossas vidas mais uma vez. Mestre amado, te agradecer por tudo que o Senhor nos dá, por tudo que o Senhor nos ensina, é muito pouco. Só podemos nos comprometer no exercício e na prática do Teu Evangelho. Levar enquanto nós tivermos voz, enquanto tivermos vida, levar o Teu Evangelho, correndo nas nossas veias, a cada segundo, a cada instante das nossas vidas, vivendo aquilo que o Senhor nos ensinou. Precisamos da Tua ajuda, da ajuda dos nossos mentores, que sozinhos não somos nada. Precisamos trabalhar contigo, Mestre, noite e dia. Ser o ar que nós respiramos, ser a luz que guia nossos passos, Mestre. E acima de tudo, tenha misericórdia, porque somos profundamente ignorantes ainda, mas queremos te seguir com muito amor e respeito. Mestre amigo, pedimos licença para encerrar os trabalhos, a primeira parte dos trabalhos desta noite, e te pedimos intuição, amor, respeito e ajuda dos amigos espirituais para que os passes sejam iniciados e cada um receba aquilo que veio buscar dentro do seu merecimento. Mestre amado, seja conosco, hoje e sempre, com a graça de Deus. Obrigada, gente.